Capítulo 23. Usando uma das lições. O aroma de comida saída do fogão já havia se esvaído. Sobre a mesa estavam as panelas mexidas, os pratos de Isabel e Pedro terminados e o de Cida, que quase não foi tocado. Pedro ainda tentava entender um pouco do que estava acontecendo. Colocou a mão direita no ombro da mãe, que ainda estava debruçada sobre a mesa. Isabel levantou a cabeça, enxugou as lágrimas e tentou controlar a respiração e os soluços. Cida olhava com carinho para ela e, obviamente, disfarçava o nervosismo por ter quebrado uma regra daquela casa. Jamais poderia ter falado com sua patroa daquela forma. De fato, já havia falado umas poucas vezes sobre Deus, mas nunca daquela forma tão direta. Ao mesmo tempo, também não podia mais se abster de falar do amor de Deus para uma pessoa que estava inegavelmente precisando. "Filho", disse Isabel com um ar maternal, "vá para seu quarto. Preciso conversar um pouco com Cida. Ah, por favor, ligue para o meu consultório e peça para desmarcar as consultas de hoje à tarde também. Mãe, faça o que estou pedindo, por favor." Pedro foi até a sala, pegou o telefone e ligou para a clínica de sua mãe. Depois de dar o recado à secretária, disfarçou um pouco por ali, mas não conseguiu ouvir nenhum assunto vindo da cozinha. Percebeu que as duas mulheres estavam esperando que ele fosse para o quarto, para então continuarem a conversa. O garoto ficou preocupado com Cida. Não sabia como sua mãe receberia uma crítica franca e sincera daquela forma, ainda mais quando ela estava num estado não muito bom. Para Isabel ter cancelado toda a agenda do dia, algo muito ruim estava acontecendo com ela. Sentando-se na cama enquanto soltava um suspiro barulhento, Pedro olhou para o livro que o senhor José lhe havia presenteado. Deitou-se puxando para si e reiniciou a leitura do dia anterior. A narrativa era um pouco mais rebuscada e desprovida do apelo comercial com que estava habituado, mas o assunto era muito interessante. Aprendeu muito nas fartas primeiras páginas do livro e seus olhos se abriram para muitos aspectos do passado e da atualidade. Lembrou-se de diversos temas abordados nos livros que lia. Era uma visão diferente sobre os mesmos assuntos, uma visão apoiada não só na história, mas na atuação divina neste mundo. Pedro sentiu-se estranhamente confortado em pensar que Deus estava acompanhando toda a história da humanidade e interessado na salvação individual de cada um de seus filhos. Um pensamento diferente passou por sua mente, e seus olhos correram do livro para a porta entreaberta de seu quarto. O vento lá fora soprava uma brisa de tarde gostosa, empurrando de leve a cortina da janela. "Se Deus se preocupa com o mundo, Ele também se preocupa comigo?" pensou ele ainda, olhando para a porta. Lembrou-se do seu desejo de ser bruxo, de fazer maravilhas, de realizar coisas incríveis e humanamente impossíveis. Lembrou-se de como sempre desejou possuir o poder para mudar a própria realidade, mas não era de uma varinha mágica que ele precisava. "Eu preciso de Deus", disse baixinho, voltando a olhar o livro. "Eu preciso deste Deus." Levantou-se como se estivesse em dúvida sobre o que faria. Abriu a porta e olhou desconfiado para fora. Voltou todo seu corpo para dentro do quarto e trancou a porta. Virando-se e andando até ficar em pé, parado ao lado de sua cama. Parecia não saber exatamente como fazer aquilo que pretendia. Seu coração estava cheio de um desejo incontrolável de falar com Deus. Sentia-se pronto para entregar suas dúvidas e necessidades ao Deus que ele havia conhecido tão recentemente. Suas pernas amoleceram e ele se colocou de joelhos ao lado da cama, com cotovelos apoiados no colchão coberto por uma colcha azulada. Apoiou o rosto entre as mãos espalmadas. Ali, sozinho em seu quarto, Pedro, o garoto que queria ser bruxo, fez sua primeira oração ao Deus verdadeiro, a fonte de todo o poder. "Deus, o Senhor pode me ouvir?" "Não sei se é assim que se fala com o Senhor, mas é a única forma que eu já ouvi falar.
Eu preciso do Senhor. Minha mãe também precisa. Minha família não consegue mais viver sem Jesus nesta casa. Eu vejo que meu pai não para mais. Ele vai ficar louco com o trabalho. Minha mãe parece doente, abatida. Existe uma saída para eles? O Senhor pode me ajudar? Pedro sentiu uma emoção diferente. Um estranho conforto aqueceu-lhe o coração. Não tinha dúvida, Deus estava ouvindo. Ele estava ali e podia senti-lo através da atuação de seu divino espírito. Por favor, me ajude. Sua voz saiu baixa e apertada, por um nó que lhe apertava a garganta. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que não estava sozinho. Levantou-se, olhando para o quarto vazio. Em qualquer outra época, se sentiria um completo trouxa tomando uma atitude como aquela. Abriu a graveta do criado mudo e ali depositou seus óculos de aros redondos. No decorrer do dia, Pedro não falou com a mãe sobre o assunto. Ela pareceu um tanto evasiva e não deu muita margem para qualquer diálogo. Preocupado, tentou se aproximar de Cida e perguntou-lhe baixinho se estava tudo bem. A governanta assinou que estava tudo certo e que no dia seguinte conversariam sobre o assunto. Ao pensar que o outro dia seria a quarta-feira de estudos com o Sr. José, Pedro se animou. Foi para o quarto e colocou os estudos e deveres em ordem. O raiar gelado da nova manhã despertou Pedro. Como de costume, aprontou-se para a escola. Tomou seu lanche matinal junto com a governanta e, embora estivessem sozinhos, não conseguiram conversar, pois ele já estava atrasado. Passou na casa de Ana e ela já o esperava no portão. Você demorou, disse ela. Cadê seus óculos? Perguntou assustada, observando que Pedro não estava usando suas inseparáveis lentes de aros arredondados, idênticos aos de seu personagem fictício preferido. Esqueci, disse despreocupadamente. Andaram mais um pouco e Pedro não se conteve. Bem... Fale logo, disse Ana com sua peculiar forma de saber exatamente quando o amigo estava um pouco desconfortável em falar qualquer coisa. Pararam em um cruzamento enquanto passavam 2 carros e depois de atravessarem a rua, Pedro subiu no meio-fio, parou e disse: Acho que fiz uma oração ontem. Ah, legal, Ana falou sem muita expressão no rosto. Agora vamos ou nos atrasaremos de verdade. Ei! Chamou Pedro quando Ana virou-lhe as costas. Você não vai dizer nada? Acho que é minha primeira oração. Ela virou-se impaciente, mas, de repente, compreendeu o quão importante era aquilo para o amigo. E como foi? Perguntou ela. Puxa, foi legal. Os dois reiniciaram a caminhada. Quantos Pai Nosso você rezou? Pai Nosso? Não foi isso não. Bem, eu acredito que conversei com Deus. A última frase saiu de uma forma constrangida, como se Pedro estivesse confessando ter feito algo errado. E a gente pode conversar com Deus? Perguntou para Ana. Acho que sim. Ana parou na esquina da escola e olhou para Pedro. Diga, Pedro, você conversou com Deus? Pedro pensou um pouco na pergunta. Pensou na forma como sentiu o desejo de colocar em oração e no conforto que se apoderou de seu coração enquanto orava. Disse de forma enfática. Sim, eu falei com Deus. Ela sorriu com a ideia e saiu na frente, virando-se onde se juntavam vários alunos entrando pelo portão da escola.